Bom dia a todos, bom dia a todas. Prazer estar aqui na Câmara de Suzano, região do Alto Tietê. Tem muita gente aqui para cumprimentar, que eu faço questão. Primeiro cumprimentar meus colegas, deputado Marculino, companheiro de bancada, deputado Dr. Jorge, líder do PT na Assembleia Legislativa, deputado de Guarulhos, da Zona Leste, da região do Alto Tietê, do Estado de São Paulo. Deputado presidente da comissão, deputado Gilmaci, parabéns também pelo seu trabalho. Cumprimentar o vereador Arthur Takayama, presidente da Câmara, obrigado por nos receber aqui. Em seu nome, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes e vereadoras também. Cumprimentar meus amigos, vereador Rogério Matias de Poá, secretário de governo Alex, seu nome, cumprimentar todo o pessoal do executivo, os funcionários públicos presentes aqui também. A vereadora Selma de Ferraz de Vasconcelos, seu nome, cumprimentar todos também, e principalmente as mulheres que estão presentes aqui participando dessa audiência pública. O vereador também Josias Mineiro, do PCdoB, da nossa federação, obrigado pela presença, né? Cumprimentar os meus colegas, o Jefferson da PUESP, representando as entidades, o Valdemar lá de Santa Isabel, o Alexandre e o seu Alonso aqui de Suzano, companheiros, amigos da gente, o Roger de Poá, presidente do PT, o Sérgio de Guarulhos, nossos amigos, sempre lutadores, presentes em todas as audiências públicas do CIMEC, os conselheiros, os mediadores e conciliadores, nossos amigos do Sintesp, que fizeram uso da palavra, o Rodrigo Valverde, meu amigo lá de Mogi das Cruzes, o Rogério Daane, de Mogi das Cruzes, enfim, cumprimentar todos vocês. Que bom ter essas audiências públicas, né? Foi colocado aqui, né, por alguns, porque é o único momento da gente discutir a lei mais importante que a gente aprova na Assembleia Legislativa. Assim como os vereadores aqui de Suzano, a lei mais importante que eles aprovam aqui, no meio de tantas leis importantes, é o orçamento do município. A Assembleia aprova o orçamento do Estado e a União, Congresso, aprova o orçamento da União. Então, é uma lei que a gente precisa discutir. E o único momento que tem para a população discutir é nessas audiências públicas. Quando não tinha as audiências públicas, ficava a coisa mais importante do Estado de São Paulo sem a discussão. E que bom que hoje aqui a gente ouviu gente defendendo o governo, gente atacando o governo, os manifestantes aqui de forma democrática fazendo a sua manifestação. Isso é a democracia, isso é o jogo democrático. Então é isso que é importante, por isso que a gente tem que cada vez mais discutir esses assuntos que interessam a população, as entidades, o ser humano, as famílias. E é dessa forma que a gente vai avançando, né? Não tem problema nenhum de vir aqui alguém falar mal do governo, brigar por causa das taxas, outro vir aqui elogiar porque inaugurou um equipamento público de saúde. Tudo isso é importante. O não importante é você deixar de discutir, né? É isso que nós precisamos fazer. O Estado de São Paulo, não dá para a gente discutir, deputado Gilmaci, não dá para, que é líder do governo também, né? Deputado valoroso lá da Assembleia Legislativa. Não dá para a gente deixar de discutir o orçamento de São Paulo sem a gente tocar no governador de São Paulo. Porque quem sanciona, depois que a Assembleia aprova, né, é o governador. Quem executa é o governador. Então, todas as vezes que a gente critica o governador, é porque ele é o responsável pelo orçamento do Estado de São Paulo. Assim como o presidente Lula é o responsável pelo orçamento da federação. E o prefeito aqui de Suzano é o responsável pelo orçamento aqui de Suzano. Então não dá para a gente achar e elogiar o Tarcísio, e a gente ouviu muito aqui, quando ele tira 5% do orçamento do Estado. 5% do orçamento da educação do Estado é 11 bilhões. E aí a gente ouve alguém chegar aqui e falar o seguinte: tem uma escola estadual aqui que está com tapumes há tanto tempo. Isso a gente ouve essa reclamação em todo o Estado de São Paulo relacionado à educação. Na última sexta-feira, lá em Vargem Grande do Sul, nós ouvimos, deputado Dr. Jorge, que
Uma escola pediu salão, uma sala emprestada para a igreja, porque não tinha a reforma da sala de escola. Nós estamos falando de um estado rico como São Paulo. E isso é generalizado no estado de São Paulo todo. E ele tirou 5% do dinheiro da educação, né? O Centro Paula Souza, com as ETECs e as FATECs, e aqui em Suzano tem ETECs e FATECs, que é um programa bom, né? De formação da nossa juventude, das pessoas no estado de São Paulo. Foi contingenciado uma grande parte do orçamento ano passado, congelado. Você tira dinheiro da Secretaria da Educação e congela dinheiro das ETECs e FATECs do Centro Paula Souza. Não dá para admitir isso, né? Na área da saúde, e o dinheiro que foi tirado da educação, o Tarcísio falou que era para colocar na saúde. Só que você pega o orçamento desse ano, não aparece na saúde. Muito pelo contrário, a reclamação é generalizada. O secretário Eleusis Paiva tinha uma boa intenção, era regionalizar a saúde. Era criar o CROSS regionalizado, para que uma pessoa lá de Parelheiros não tenha uma pessoa no hospital lá de cidade de Tiradentes, ou vice-versa. Então regionalizar para atender melhor e a fila andar mais rápido. Então isso precisa ser feito. E não está sendo feito aqui no estado de São Paulo, mesmo porque o secretário não tem o apoio necessário do governo do estado de São Paulo. No orçamento, aquilo que a gente aprova na Assembleia precisa ser executado. E o Tarcísio tem cometido um erro muito grande em São Paulo, que é congelar, contingenciar. Quando você contingencia o orçamento, você fica meio livre para colocar onde ele quer. E o Tarcísio, vocês sabem muito bem que ele gosta de grandes obras, porque ele é engenheiro. Veio do DENIT, veio lá do Rio de Janeiro para governar o estado de São Paulo, né? E quando ele põe em grandes obras, também são importantes. Ele não pode tirar dinheiro da área social. E aí ele peca muito na área social no estado de São Paulo. Pra vocês terem uma ideia, existem algumas secretarias, e é isso que a gente precisa consertar no orçamento, que tem menos de 0,5% do orçamento. E eu vou falar algumas. Secretaria de Esporte, Secretaria da Cultura, Secretaria da Assistência Social, Secretaria da Agricultura, que vocês têm um potencial enorme nessa região, já foi melhor, mas continua sendo forte no hortifruti e granjeiro. Então são secretarias que têm menos de 0,5% do orçamento. Secretaria que cuida dos idosos, das crianças, dos jovens, né? Secretaria que produz alimento, responsável pelo alimento que vem na nossa mesa, né? Que a gente come no dia a dia. Essa secretaria não pode ter menos de 0,5%. Então a gente precisa colocar mais dinheiro nessas secretarias. O Tarcísio, o ano passado, vocês não acreditam, ele conseguiu congelar em torno de 70% da verba da moradia, do CDHU, da Secretaria da Habitação. E aí ele faz uma propaganda enorme do deputado Dr. Jorge, que trabalha muito nessa área, das moradias do estado de São Paulo. Ele pega o dinheiro que o governo federal mandou para São Paulo, e que coloca 80% da casa, de cada casa, e o governo do estado coloca 20%. Ele está fazendo mais propaganda da moradia que o governo federal construiu, do que o que ele construiu. Porque ele realmente tirou dinheiro da moradia aqui do estado de São Paulo. Então tem que retornar. Aqui nós temos uma região de proteção ambiental. Todo o Alto Tietê, né? Ele tirou dinheiro do meio ambiente, praticamente toda a verba do meio ambiente. E o meio ambiente hoje está escondido dentro de uma secretaria de logística, né? E de infraestrutura, que é a secretária Natália, que é uma grande secretaria. Aí você coloca o meio ambiente ali, ele some e não é investido aquilo que precisa investir no meio ambiente. A mesma coisa nas estradas vicinais, como vocês colocaram aqui. Era o DER, estava na Secretaria da Agricultura, ele tirou e colocou na secretaria. Que é um montão de dinheiro, mas nesses lugares que precisa mais, ele não está sendo investido. Está sendo investido nas grandes obras, que é importante, mas uma obra pode esperar. Agora o ser humano, uma família, uma pessoa que está doente, não pode esperar. Tem que ser urgente, tem que ser para amanhã. Então são as necessidades que a gente precisa atualizar no orçamento do estado de São Paulo, que muitas vezes a gente briga lá para conseguir um valor,
numa determinada área, mas quando chega lá o governo Tarcísio congela, contingencia. Então, Tarcísio, respeite o orçamento, é ilegal, né? Se fosse em qualquer lugar, tinha processo, Tribunal de Contas ia para cima. Aliás, o Tribunal de Contas sempre coloca essas ressalvas, mas nunca acontece nada. Então a gente tem que respeitar o orçamento do Estado de São Paulo. As emendas parlamentares são muito boas. São muito boas. Eu mando emenda para Suzano, mando emenda para Mogi, eu e meus irmãos, deputado Newton Tato, deputado Gilmar Tato, né? Mando para Poá, para Guarulhos, para todos os lugares, Santa Isabel. Mas a emenda é pontual. A emenda atende, né, aquelas pessoas que pedem diretamente para o deputado ou para um secretário, o prefeito, o vereador, as entidades da sociedade civil. Quando a gente garante o orçamento de forma democrática, no orçamento, a gente atende todos os municípios do estado de São Paulo. Todo mundo vai receber seu quinhão, né? Então a gente precisa consertar, colocar o dinheiro aonde precisa, porque todo mundo fala que não tem dinheiro para tudo. Se não tem dinheiro para tudo, o que o governador tem que fazer? Tem que escolher prioridades. E ele não está escolhendo prioridades na área social no estado de São Paulo. Por isso que existe essa reclamação generalizada do funcionalismo público, que além do baixos salários, pra você ter uma ideia, o vale-refeição do funcionalismo público continua em R$12, que é o vale coxinha, né? E a outro que traz um problema enorme para o funcionalismo público do estado de São Paulo é o sucateamento do IANSP. O IANSP é o plano de saúde do funcionário público. Eles simplesmente não estão fazendo o repasse que o governo tem que fazer. O desconto no olerite do funcionário público é sagrado. É descontado, não tem jeito. Agora, a parte do governador que precisa colocar no IANSP, ele não está colocando nenhum sexto do valor necessário. Então também sucateia a parte do IANSP, que é o plano de saúde, e aos hospitais, as entidades conveniadas, as santas casas que têm convênio, e não tem dinheiro do repasse do IANSP. Mas é isso, pessoal. O que vale é a gente discutir, tentar melhorar, porque é dessa forma que a gente vai avançando. Uma excelente audiência pública, a gente sai daqui com certeza muito satisfeito. Tudo isso que vocês colocaram vai ser juntado. Agora é a hora dos deputados trabalhar, a hora que terminar as audiências públicas, transformar isso em emenda, e aí a luta lá na Assembleia Legislativa é para a gente garantir mais orçamento aonde mais precisa. E aonde mais precisa, no meu modo de ver, do Partido dos Trabalhadores, que nós somos do Partido dos Trabalhadores, é na área social. E na área social, o Tarcísio tem deixado a desejar. Tem que colocar mais dinheiro onde atende as pessoas, as famílias, o jovem, a criança, o idoso, né? Funcionário público, para a gente melhorar a vida das pessoas. Parabéns a todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e parabéns por essa audiência pública.